Então, gente, só para a gente encerrar, tá bom? Hoje o Pedro não vai dar aula, não. Mandei uma mensagem para ele aqui. Bom que vocês dão uma descansadazinha, né? Então vamos lá. Para a gente encerrar aqui nossa aulinha, e depois eu vou compartilhar alguns exercícios com vocês. Então entenderam, né? Herança ligada ao Y é bem fácil de entender porque só homem é afetado, tá? E a transmissão é vertical. Sempre o pai vai transmitir para o filho, tá? E uma coisa interessante também, a gente já viu herança completamente ligada ao sexo, que é quando a herança está ligada ao cromossomo X, tá? Uma herança que ela é, vamos lá voltar para vocês verem aqui. Uma herança que ela é restrita ao sexo, tá? Quando ela é ligada ao cromossomo Y, e uma herança parcialmente ligada ao sexo, tá? Ou uma herança influenciada pelo sexo. Quando ela está ligada nos dois cromossomos X e Y, tá? Os genes localizados nos autossomos, tá? Eles têm manifestações, eles têm influência nesses cromossomos ligados ao sexo. Eu vou explicar mais ou menos e vocês vão entender, tá? Os homens também são predominantemente afetados, tá? E ela é provavelmente influenciada pelo hormônio masculino. Uma herança influenciada pelo sexo, muito comum, que a gente vê nos exercícios e na literatura, é a calvície, tá? Que eu tenho e muitos homens têm. Tá? E é por isso, ela é predominantemente afetada nos homens. Tá? Por quê? Porque ela é influenciada por hormônios masculinos, pela testosterona. Ela tem, sim, influência nos hormônios, nos cromossomos sexuais, tá? Então, ela tem essa influência dos cromossomos sexuais. Então, por exemplo, o homem que apresenta uma herança genética do cromossomo sexual, ele vai ser calvo, tá? Mas ela também está influenciada pela quantidade de testosterona que esse homem possui, tá? Então, por exemplo, o homem que tem muita testosterona, tá? Ele provavelmente vai ser calvo, tá? Provavelmente vai ser calvo. Isso quer dizer que os carecas eles têm bastante testosterona. Isso também nas mulheres, tá? Existem mulheres que têm um excesso de testosterona no corpo, tá? E também tem influência nos cromossomos sexuais, e aí mulheres também podem ser calvas. Existem mulheres calvas também, com menos influência, com menor proporção, mas também existem mulheres calvas, tá? Então, é um exemplo de herança influenciada pelo sexo. Ele tem presença nos cromossomos sexuais, mas também tem uma manifestação nos cromossomos autossômicos com influência de hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, como a testosterona. Beleza? Então, exemplo de herança influenciada pelo sexo, a calvície. Show? E aí eu vou fazer uma interpretação para a gente encerrar nossa aula. Eu vou fazer uma interpretação do heredograma com vocês para mostrar que nem sempre, né, um heredograma é aquilo que a gente vê, tá? Às vezes tem algumas coisas que confundem a gente, tá? Então, por exemplo, primeira coisa que eu vejo no heredograma, que eu já falei com vocês, qual é a primeira coisa? Descobrir se a doença está ligada ao sexo ou se ela é autossômica. Então, eu vou observar
o número de homens e mulheres afetadas, tá? Então, eu vi aqui nesse heredograma aqui. Olhando para esse heredograma, o que ele me deixa parecer, gente? O que parece que esse heredograma é? Que é uma herança ligada ao sexo, né? Que ela é uma herança ligada ao sexo. Por quê? Porque eu tenho mais homens afetados, né, do que mulheres afetadas, tá? E parece ser uma herança calvinista. E parece ser uma herança ligada ao sexo recessiva, tá? Por quê? Porque eu tenho mais homens afetados, tá? Mas vocês vão ver que é sempre necessário usar todos os macetes. Então, olha sempre o número de cromossomos de homens e mulheres afetadas. Olha sempre aquele macete que eu dei para vocês também. Pais iguais e filhos diferentes, tá? Olha sempre se o homem, se o homem consegue transmitir o alelo para o seu filho ou o alelo para a sua filha, porque aí a gente consegue identificar se há uma herança sexual ou não, porque há casos que pode confundir a gente no heredograma. E questões de vestibulares adoram fazer isso, confundir a gente, tá? Então, assim, eu primeiro observo o número de homens e mulheres afetados. E outra, se a doença estiver ligada ao cromossomo X, os homens sempre transmitirão a doença apenas para as suas filhas, correto? E nunca para os seus filhos, tá? Então aqui, ó, parece que é uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, e uma herança recessiva. Mas observa esse casal aqui, gente. Se fosse uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, esse pai iria transmitir a doença para o seu filho? Iria? Não, né? Não iria. Por quê? Porque a mãe não é portadora. Se a mãe fosse portadora, iria ter aquela bolinha aqui no meio. Então, a mãe não é portadora da doença, tá? A mãe não é portadora da doença. E o pai transmitiu a doença para o seu filho. Então, não pode ser uma doença ligada ao sexo, tá? Então, assim, por essa informação que eu tenho aqui, por essa transmissão vertical que eu vi, o pai transmitindo a doença para o seu filho, eu já sei de cara que é uma doença autossômica, tá? É uma herança autossômica. Então, percebe vocês que eu tenho que ver todas as análises. A heredograma ela pode, não é difícil, mas ela pode confundir justamente por causa disso. Eu não posso ver apenas uma variável. Ah, bati o olho e vi. A proporção de homens e mulheres é maior. Ah, então é uma herança ligada ao sexo. Não, não sejam rápidos assim. Destrinchem a questão, tá? Pô, pode ser ligado ao sexo, mas vamos ver. O homem está transmitindo para quem? Pô, ele transmitiu para outro homem. Pô, mas o homem ele transmite apenas o Y. Ele não pode transmitir para o outro homem. Então, se ele transmitiu para o filho, a doença para o filho, então é uma herança autossômica, tá? E outra coisa aqui, ó. Outra coisa aqui, ó. Então, aqui, continuando. Os homens transmitirão a doença apenas para as suas filhas e só serão afetados se as suas mães possuírem o gene, tá? A herança ligada ao cromossomo autossômico, a herança é ligada ao cromossomo autossômico, pois o indivíduo 2 da geração 2, que é esse indivíduo aqui, é um homem afetado e filho de um homem também afetado, tá? Então, o homem 2 da geração 3, ele é um homem afetado e filho de um homem afetado. Então, essa herança é uma herança autossômica, beleza? E outra coisa, ainda estou confuso, Dani. Como é que eu faço? Observar os casais. Outro macete que eu ensinei para vocês. Sempre observa os casais, ó. Pais com fenótipos iguais, tá? Os pais não afetados
e filhos com fenótipos diferentes dos pais. Ó, sempre quando eu tenho isso, eu mostrei para vocês que os pais vão ser heterozigotos. Os dois indivíduos vão ser azão-azinho, tá? Então, se os pais são azão-azinho e eles transmitiram a doença para os seus filhos, tá? Essa doença não só é uma característica autossômica, como também é uma característica recessiva, tá? Então, pais com fenótipos iguais dão origem a filhos com fenótipos diferentes, tá? Os pais vão ser heterozigotos para determinada característica e os filhos afetados serão recessivos. Então, essa é uma herança autossômica recessiva. Com isso, eu consigo determinar todos os genótipos. Ó, eu sei que é uma herança recessiva, que essa é uma herança autossômica recessiva, e aí eu consigo colocar todos os alelos recessivos. Ó. Os indivíduos afetados, eles vão ser azão-azinho, né? E aí eu vejo, ó, os pais iguais e filhos diferentes vão ser azão-azinho, né? E aí eu vou vendo na transmissão, como eu mostrei para vocês, tá? Em alguns eu consigo descobrir o genótipo pelos filhos, tá? Então esse aqui é azinho, ele tem que ter recebido um azinho do pai e o outro azinho da mãe. Então essa mãe vai ser azinho, porque ela tem que ter transmitido um azinho para o filho. E o azão é porque ela não tem a doença. Então ela vai ser azinho, tá? O filho também é azinho, por quê? Porque ele tem que ter um azinho do pai e o outro azão da mãe, beleza? Então, eu vou descobrindo todos os genótipos. De alguns eu não consigo descobrir, né? E de outros eu consigo descobrir. Mas aí eu consigo fazer essa relação e fazer os exercícios. Beleza, meus amores? Ficou alguma dúvida aqui? Professor, se eu nasci com o vírus HIV, meu filho vai ser portador? Então, tem grandes chances, né, Manu? Grandes chances. Hoje a medicina está bem avançada. Então, eles conseguem, né, descobrindo desde cedo, eles conseguem fazer, né, algumas estratégias para que a mãe, o sangue da mãe, consiga ter uma barreira para que não consiga afetar o filho. Mas, assim, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Na maioria das vezes, o filho provavelmente vai ser portador, porque pela placenta, né, a mãe ela vai trocar sangue com a criança, né? Então, pela placenta, ela vai ter essa troca de sangue com a criança, tá? Mas a medicina está avançada e, assim, existem algumas estratégias que a medicina consegue com que a criança não venha com o vírus HIV, tá? Eu não sei muito bem ao certo como que eles fazem isso, mas por essa troca de sangue pela placenta, é muito provável que a criança venha portadora do vírus HIV sim, tá? Isso também tem muito a ver com a quantidade de vírus que a mãe tenha também no seu sangue, né? E aí eu acho que os médicos dão uma quantidade de antiviral muito grande para a mãe, para que esse índice de vírus dê uma baixada, né, para que essa troca de sangue na placenta não tenha uma grande quantidade de vírus e aí o vírus não consiga se replicar no sangue do feto. Existem várias estratégias, mas é bem perigoso sim, tá bom? Toda doença viral pode ser transmitida, sim, né? Sim. Algumas doenças são transmitidas pelas vias respiratórias, tá? A maioria como a Covid-19. A gente vai ter aula de vírus e bactérias, a gente vai falar mais sobre isso. Mas algumas são transmitidas pelas vias respiratórias, outras através do sangue, né, do contato com o sangue, contato sexual, tá? Mas toda doença viral pode ser transmitida, tá?
através do compartilhamento de objetos. Então, toda doença sexual pode ser transmitida. Para os filhos também, né? Os filhos têm contato com o sangue da mãe pela placenta, né? Então, a doença respiratórias que o vírus tem contato com o sistema digestório, o sistema respiratório, não, tá? Quando o vírus não entra no sangue, já é mais difícil ser transmitido para o filho. Mas quando esse vírus circula no sangue da mãe, esse vírus sim, ele pode ser transmitido para o filho, tá? Porque pela placenta, o sangue do feto, ele é trocado com o sangue da mãe, tá? A placenta ela vai distribuir para o sangue do feto os nutrientes necessários para o feto desenvolver, para o feto sobreviver. Então, se a mãe tem uma carga viral grande, ela pode sim distribuir, né, ou infectar o filho dela. E geneticamente sim, né? Porque a mãe ela vai passar a carga genética dela para o filho, né? Tanto a mãe quanto o pai, ele vai passar a carga genética dos dois para o filho. Então, a gente já viu, por exemplo, o albinismo. Ele é uma doença genética e se os pais eles possuem um alelo, o alelo com esse defeito genético, eles podem sim transmitir essa característica genética albinismo para o seu filho. Beleza, gente? Mais alguma questão, mais alguma dúvida até aqui? Eu vou pegar agora vou tirar foto aqui para a nossa chamada. Só confirme com o Pedro, tá? Se vai mesmo ter aula ou não, se ele deixou lá alguma informação. Ele falou comigo aqui que não iria ter. Então é isso, tá? Os materiais já estão lá. Daqui a pouco eu vou postar exercícios. E aí, ou na segunda a gente corrige, ou na quinta-feira, tá bom? Se não dá tempo da gente corrigir na quinta-feira, eu já vou deixar lá o gabarito para vocês. Beleza, meus amores? A gente vai se falando, tá? Beijão para vocês. Tenham um bom dia. Fez a chamada, professor? Eu já tirei foto aqui, eu já tirei foto, tá? Eu Ok, vou tá bom. fazer e vou mandar para coordenação, beleza? Tá tudo tranquilo. Beijo. Até semana que vem.